Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, dono do canal Build a Change, e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Na Fissura, uma história do fracasso ao combate às drogas, do autor Johann Hari. Fala galera, então basicamente eu sei que esse é um tema um pouco complicado de se falar sobre, mas é muito interessante. Eu abri uma reflexão aqui para mais fácil a compreensão da ideia do livro. Bom, basicamente o autor ele é um jornalista inglês, o nome dele é Johann Hari. Ele viajou o mundo todo para tentar entender a política de criminalização das drogas e o porquê que essa política foi instituída e qual que é a cultura e os ideais que basearam essa idealização dessa Constituição, desses conceitos e desses pré-conceitos estabelecidos sobre algumas substâncias. Fala galera, então, seguindo um pouco sobre a ideia que o autor quis expor no livro, ele fala sobre um tema que é muito interessante, sobre o real significado da dependência que a pessoa tem quando ela se entrega a algum tipo de vício. O que o autor ele apresenta para ficar mais fácil a gente ter uma contextualização dessa ideia. Ele apresentou um estudo que foi iniciado lá no começo do século XX, com o começo da Primeira Guerra Mundial, que basicamente esse estudo, a ideia era colocar ratos numa gaiola vazia e apresentar duas águas para esses ratos. Uma das águas continha cocaína e a outra água não continha cocaína. O que se descobriu nesse estudo? Que muitas das vezes os ratos eles prefeririam a água com a cocaína do que a água sem. Beleza, tendo isso em vista, o que você vai relacionar, como é colocado nos dias de hoje, que o problema está na substância, que é a substância cocaína que fez com que o rato ele queresse mais da própria substância, os próprios efeitos dela. Mas o que acontece? No início dos anos 70, com os estudos do Dr. Bruno Alexander, o que o Dr. Alexander ele descobriu? Que ele construindo uma espécie de Rat Park, ou uma gaiola cheia de brinquedos, cheio de outros ratos para fazer esses ratos interagirem entre si e colocar a mesma água, uma água limpa, sem nada, e uma água com a cocaína. O que se descobriu? Que 99% dos ratos eles prefeririam não utilizar da água com a droga. Por quê? O que se descobriu a partir desse estudo? Que o problema não está na substância em si, mas na nossa conectividade entre os seres que estão à nossa volta e o nosso senso de pressentimento daquele lugar. Beleza, aí o que você vai me dizer? Esse foi um experimento realizado com ratos. Show de bola! Aí agora eu vou te apresentar um exemplo do principal experimento utilizado em humanos. Bom, numa época muito parelha, aconteceu a Guerra do Vietnã. O que aconteceu na Guerra do Vietnã? Muitos dos soldados norte-americanos que vinham dessa guerra, eles utilizaram muito da heroína para poder suportar a carga de estresse ocasionada na Guerra do Vietnã. Só que muitos dos americanos eles estavam preocupados para ver como que esses soldados eles iam voltar para casa, porque se você se basear no preceito de hoje em dia que o problema está na substância, muitos desses soldados eles iriam voltar totalmente diferentes de quem eles eram, umas pessoas totalmente viciadas e etc. Mas o que aconteceu foi totalmente ao contrário. 95% dos soldados norte-americanos que utilizavam a heroína na Guerra do Vietnã, quando voltaram para casa, quando tiveram de novo essa conectividade, essa afetividade com os seres, com as coisas das quais ele gosta em casa, muitos deles soldados eles apenas desistiram, aboliram o uso da heroína.
Beleza, você ainda pode sim pensar da seguinte forma: essa é uma realidade que eu não vivo. Show de bola. Então, deixa eu te apresentar uma outra afirmação que o autor coloca no livro, que muitas das vezes, quando alguém sofre algum acidente de carro, se esse acidente for muito grave, você vai ser submetido a alguma anestesia no próprio hospital. E qual que é a matéria-prima dessa anestesia que você vai tomar? É diamorfina, que é uma substância mais forte do que a própria heroína. Ela é mais pura. Só que o que muitas das pessoas elas não sabem, por não saberem que essa substância que elas estão utilizando é mais forte muitas das vezes do que a própria droga, as pessoas elas não se dão conta de que ela utilizou essa substância durante 15, 20 dias, o tempo que ela ficou hospitalizada, e ela voltou para casa sem sequela nenhuma de abstinência ou de sequela do próprio uso da droga. Por quê? O problema ele se encontra sim na sua afetividade, na sua conectividade e não no uso da substância em si. Beleza, eu vou elucidar aqui um pouco a próxima parte do livro, que ele faz a relação dependência com conexão. O que significa isso? Que uma pessoa, nos dias atuais, existem muitos vícios: pornografia, droga, comida, videogame, rede social. Hoje em dia estamos vivendo a sociedade dopaminérgica. O que é uma sociedade dopaminérgica? Que é uma sociedade que precisa a cada instante de uma excitação, de uma coisa que joga ela para cima, para se manter motivada. E o que acontece a longo prazo quando a gente fica dependente dessas incentivações, dessas animações, desses pequenos upgrades para nos fazermos mais felizes, mais satisfeitos? A gente utiliza muito dessas substâncias para poder suprir essas necessidades, só que a longo prazo nosso próprio senso de satisfação, de pertencimento, ele vai se diminuindo por conta do nosso corpo fazer do seguinte entendimento: que se você já tem esses upgrades, esses pequenos bombeamentos de alegria, de motivação, você não precisa manter esse nível dopaminérgico, esse nível de bem-estar alto de uma forma natural, porque essas implementações artificiais já estão suprindo essas necessidades. Então, o nosso senso de satisfação natural ele fica debilitado. Saindo um pouco do contexto do livro, que o livro ele foca mais na parte da guerra às drogas assim e os confins que essa guerra proporciona. Ele fala muito sobre a questão das mortes, a questão das favelas, a questão da criminalização, que a partir do ponto que você tira o poder aquisitivo dos traficantes e faz com que esse poder ele seja transferido para o governo através da arrecadação de impostos, a partir do ponto que as drogas vão ser legalizadas. Eu achei muito interessante expor nessa parte do livro, que o autor coloca que o traficante ele não pede identidade. Então, se chega uma criança, independente da pessoa que for comprar ele com ele não vai querer saber quem é, ele vai querer vender a droga dele para ter o lucro. A partir do ponto que essa distribuição pode ser feita pelo próprio governo, a partir do ponto que a própria qualidade desses produtos vão ser fiscalizadas, você pode fazer com que o uso dessa substância seja um uso mais controlado, um uso que não vá fazer mal a pessoa ao ponto dela se tornar uma dependente daquela substância. Bom, fazendo um gancho com a citação que eu expus na parte anterior, o próprio autor, numa das palestras que ele apresenta, que eu vou até colocar o link aqui para vocês no vídeo, ele fala muito sobre essa questão da conexão,
que o que é isso? Que numa pesquisa feita no ano de 2017, 39% dos habitantes dos Estados Unidos disseram que se sentem sozinhos. Hoje vivemos numa sociedade que é mais isolada do que qualquer sociedade que já viveu no nosso planeta. Então estamos encarando problemas relacionados à nossa conectividade, com a nossa interação social. Só que algumas das substâncias que podem fazer com que esses sintomas sejam abafados estão sendo idealizadas como as substâncias perfeitas, as substâncias que todos deveríamos usar, que são os antidepressivos, que são o próprio poder químico, biológico de alguns remédios que fazem com que o nosso senso de satisfação ele se altere. Só que o autor ele expõe que uma solução concreta do problema ele está na relação social, afetiva de cada cidadão e não na procura de algumas substâncias para suprir esse senso. Bom, para finalizar, eu vou lembrando que eu vou colocar o link do livro, quem quiser comprar pela Amazon, aqui no final do vídeo. E quem utilizar do meu link vai me ajudar por conta da divulgação do livro, beleza? Bom, de uma forma final, eu vou colocar uma frase que eu achei muito interessante aqui do autor no livro, que é a seguinte: o oposto da dependência não é a sobriedade, o oposto da dependência é a conexão. Mais importante de que você seja mudança, essa mudança tem que ser colocada para nós, como uma sociedade, não como um indivíduo só.